Pela segunda vez em menos de um mês, o Supremo Tribunal Federal discute o alcance dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos em nossa Constituição. Há 2 semanas, ao permitir o aborto no caso dos bebês sem cérebro, o STF julgou que o direito à vida não é absoluto. Agora, os ministros têm que decidir se as cotas para negros no ensino superior ou se as vantagens concedidas aos alunos das escolas públicas no vestibular violam o princípio da igualdade perante a lei. Essas políticas, chamadas de compensatórias, já são aplicadas nas universidades públicas, mas ainda alimentam um debate animado sobre sua legalidade e eficácia. Por exemplo, é correto usar cor ou raça como critério num país mestiço como o Brasil? Favorecer o ingresso na universidade por meio de cotas para um grupo fere o direito de outro, o que obtém nota suficiente, mas não consegue a vaga? Enfim, o que deve prevalecer? O mérito? A preocupação social? Os ministros do Supremo terão de decidir como deve ser interpretado o artigo 3º da Constituição. Aquele que diz que o objetivo fundamental da República Brasileira é, abre aspas, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Fecha aspas. Para falar de princípios e de direitos fundamentais e das cotas para negros e estudantes de baixa renda no ensino superior, recebemos 2 professores titulares da Universidade de São Paulo. Virgílio Afonso da Silva, da Faculdade de Direito, e Selma Garrido Pimenta, da Faculdade de Educação, que ajudou a implantar na USP o programa de inclusão para alunos do ensino médio de escolas públicas. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar aqui com a questão mais espinhosa, que é a questão constitucional. A gente mencionou ali o artigo 3, mas tem também o artigo 5º, que refere à igualdade de todos os brasileiros perante a lei. As instituições públicas, universitárias, enfim, são instituições mantidas pelo dinheiro de todos os contribuintes. Portanto, quando ela faz cota, interpreta-se como uma discriminação afirmativa, positiva a favor de negros. Dá para conciliar essa novidade na sociedade brasileira com o que está escrito na Constituição? Virgílio, o que você acha? Tá. Boa noite. Dá para conciliar. Existem, em primeiro lugar, 2 formas de ver a igualdade. Tem a igualdade que você mesmo mencionou, a igualdade perante a lei, todos são iguais perante a lei. Perante o Estado, perante as instituições. Mas existe uma outra igualdade, que é a igualdade substancial, a igualdade de condições, a igualdade material, ou seja, as pessoas terem as mesmas condições, aí sim de ter o mesmo acesso, nesse caso específico, ao ensino superior. E essa é uma igualdade que, num país desigual como o Brasil, ainda não foi realizada. E ela precisa ser realizada. Mas como que juridicamente se resolve o dilema? Olha, toda forma... Na medida em que as 3 ações que vão ser julgadas amanhã, são 3 que foram reunidas numa só, na questão, elas, enfim, enfrentam desde a questão de um aluno que não conseguiu a vaga porque teve uma nota boa, mas a vaga dele foi utilizada por um cotista, desde os que acham que o dinheiro público do ProUni ou da universidade não pode ser dividido, que são as ações feitas pelo DEM, não pode ser divididos afirmativamente para um grupo em desprestígio do outro. Para você tentar realizar essa igualdade de condições, você necessariamente tem que tratar as pessoas de forma desigual. Existe uma fórmula razoavelmente simples que não resolve tudo, que é a igualdade perante a lei significa tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais. Se existe uma desigualdade, eu preciso eventualmente tratar desigualmente o desigual para que ele fique mais igual do que o outro na entrada do vestibular. Mesmo que isso não esteja na letra da lei. Isso é uma interpretação razoavelmente tranquila do que significa a igualdade, mesmo do ponto de vista mais formal, a igualdade perante a lei é assim. Isso acontece o tempo todo. Eu tenho pessoas que não pagam, acima de 65 anos, que não pagam o transporte público, eu tenho estudantes que pagam meia entrada. Por que eles são tratados de forma diferente? Porque existe alguma razão que justifica. O ponto não é se eu posso tratar desigualmente, eu posso. Isso faz parte da ideia de igualdade. O ponto é decidir se a razão que está justificando aquele tratamento desigual naquele momento é uma razão suficiente. Esse é o ponto da discórdia. E nesse caso específico, conhecendo a realidade do ensino público brasileiro, sabendo a quantidade ainda muito pequena de egressos da escola pública e de negros na universidade pública, essa é uma razão, e sabendo que é um dos objetivos da República promover o bem de todos, erradicar a pobreza, as desigualdades,
essa é uma forma de Eu acho que o compensar. ponto principal é a questão do negro, não é? Eu acho que isso provoca uma série de temores da introdução da questão racial no Brasil e tudo mais. Mas a professora Selma, que cuidou do projeto da USP, que não tem nada a ver com cota social, mas tem racial, mas tem preocupação social, o que recomendaria para o Supremo amanhã? Votar a favor ou contra do jeito que estão, digamos, os processos aqui no Brasil? Sem dúvida que a favor. Embora a nossa experiência na USP não tenha definido a entrada por cotas, mas eu entendo que essa busca de chegar a uma elevação de igualdade, ela tem que ir sendo perseguida historicamente, porque ela foi construída, a desigualdade foi construída historicamente. No caso da Universidade de São Paulo, o programa definiu a entrada de bônus para estudantes egressos de escola pública. E por que isso? Porque no estado de São Paulo, à época, que foi 2006, quando eu lá estive como pró-reitora, e fiquei até 2009, é desse período que eu me refiro, nós tivemos um dado importantíssimo, que é do total de alunos que cursavam o ensino médio. Em 2005, esse é um dado da Secretaria da Educação, que era cerca de 3.500, 85% cursava em escola pública. E, no entanto, o número ao contrário era o que se refletia na Universidade de São Paulo. Então, menos de 25%, eram 20% de estudantes egressos de escola pública que tinham acesso à Universidade de São Paulo. Isso tinha que ser então, corrigido. tinha alguma coisa aí que tinha que ser corrigida. E aí, com a clareza de que um programa, ele tem que ter uma permanência na história, porque se essa construção da desigualdade foi historicamente construída, nós temos que ter a sensatez de perceber que temos que ir perseguindo esse objetivo. Então, os programas, eles têm que ir avançando. Mas essa questão é interessante, porque eu me lembro perfeitamente quanto a USP foi pressionada para introduzir uma cota racial. Isso. Como aconteceu na UERJ, na UNB, em outras, são já 32 universidades no Brasil que têm cota racial, a própria Unicamp, não é? Tem. E a USP resistiu. A USP achou que não era assim que a inclusão iria ser feita. Por quê? Quer dizer, qual era o temor de se adotar uma cota racial na contramão do que era, digamos, a tendência e a ideia predominante? A USP é uma imensa universidade e, portanto, ela tem uma diversidade de pensamento, o que a caracteriza e o que é bom, muito grande. O avanço de programas de natureza política como esse, ele tem que ser formulado naquilo que você percebe que vai ser possível avançar. Então, naquele momento, nós tínhamos a clareza de que nós daríamos um passo que era o possível. Se naquele momento fosse colocada cotas, com a configuração que nós tínhamos nos poderes da universidade, ela não teria saído nem cota e nem a inclusão. Porque a maioria não queria. Exatamente. Não aceitava então, a ideia. Não aceitaria. E, então, foi uma decisão estratégica, poderíamos dizer, de vamos dar este passo e vamos avaliando isso. E aí é que está a beleza desse processo, porque nós fomos tendo dados concretos de que o estudante que vem de escola pública, que em grande parte é negro e que em grande parte é do nível socioeconômico mais baixo, esse estudante, ele, ao ingressar numa universidade com as características desta, ele agarra isso com muita coragem e o seu desempenho, que é até melhor, do que dos demais estudantes. Há vários estudos sobre esse resultado. Então, isso... Você, como professora na Faculdade de Direito, nota isso? Totalmente. Você percebe que o desempenho de alunos que egressos da escola pública que tiveram essa chance extra, ele é diferenciado. Ele parece que há um valor extra em estar naquela vaga e há um desempenho acima da média. Essa é a minha sensação. Agora, com relação à questão de se introduzir uma questão
racial no sistema legal brasileiro e na sociedade. Há muita discussão e análise sobre o tipo de desvantagem que temos na medida em que viemos construindo uma ideia de que somos um país mestiço e a nossa identidade é assim mestiça, e agora, efetivamente, criar cotas, fazer um corte por raça, introduz ou reintroduz, segundo alguns, uma questão que já deveria ser superada para nós. Isso pode, mudando o sistema legal, pode ter um efeito tão grande assim na sociedade? O que você acha? Eu acho que o efeito que pode ter é um efeito, nesse caso, positivo. A ideia de que o Brasil é um país mestiço, embora ela faça sentido, isso não significa que eu não consiga identificar, quando eu entro na minha sala de aula, nos últimos 10 anos, não sei quantos alunos eu tive, 3, 4 mil, e eu, desses 3, 4 mil, talvez tenha visto 10, 15 negros. O resto é branco. E eu acho que a ideia aqui é inserir, não importa o quão miscigenada é a sociedade, inserir pessoas diferentes para ter uma pluralidade na universidade, uma pluralidade que depois se reproduz após a universidade. A questão não é só dentro da universidade. É importante ter uma universidade plural, uma universidade mais heterogênea, é mais produtivo, mas o que importa é o que acontece depois. Ou seja, eu tenho pessoas que estavam excluídas e que passam a ocupar posições na sociedade que antes elas não ocupavam e passam a servir de exemplo e de motivação para aqueles que estão vindo depois. Entendo, mas quanto é legítimo o direito de quem diz, mas eu tinha nota para passar e não passei porque um cotista tomou a minha vaga, como é o caso de um dos queixosos que vai ser amanhã analisado pelo Supremo. Veja, eu acho que... Tem um direito ferido aí, na opinião de vocês? Veja, do ponto de vista das universidades, eu acho que várias foram encontrando formas de superar esse possível impasse que se criaria. Algumas universidades decidiram pela criação de um número maior de vagas para abrigar, justamente para não criar não ter esse essa impressão impasse, de que alguém tomou a minha vaga. Isso, não é? Porque você está falando... Não é o que aconteceu no caso em questão, Isso, que é um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E você está falando de com indivíduos, né, com indivíduos adolescentes ou recém-saídos da adolescência, enfim, e que tem uma visão de si voltada para si, menos do que uma percepção mais ampla do que é essa sociedade onde ele está inserido, não é? Então, por que eu vou ser culpado, não é? Por essa história que foi gerando essa desigualdade, né? Então, eu penso que as próprias universidades que adotaram um sistema que amplia o número de vagas para não criar esse embate, elas inclusive estão trabalhando com esses estudantes para que eles se vejam juntos nesse contexto, não é? E aí, como o Virgílio falou, você ter no futuro, você ter profissionais que sejam capazes de se colocar a serviço, colocar a sua profissão, a sua inserção na medicina, no direito, na pedagogia, na história, no que seja, com uma responsabilidade social, não é? Para que essa desigualdade não permaneça e não se aprofunde, não é? E isso vai depender muito desses jovens que estão se formando. E a ideia de que alguém tomou a minha vaga ou essa vaga era minha porque eu tive uma nota melhor, a regra do jogo estava definida quando a pessoa se inscreveu no vestibular. A mesma coisa que, às vezes, as regras do vestibular são mudadas, nada a ver com ação afirmativa. Então, eu posso mudar o peso de uma disciplina, e aí eu poderia dizer, olha, se fosse na regra do ano passado, que o peso da disciplina de matemática era maior, essa vaga era minha. Mas as regras foram mudadas. Mas é que aí a regra vale para todo mundo. Sim, que diferentemente, um grupo está sendo protegido em relação ao outro. Claro, mas houve uma mudança de regra e as pessoas aceitam essas regras. E, claro, o fato delas aceitarem não significa que ela seja constitucional. Mas se ela é constitucional, eu não posso mais imaginar que aquela vaga era minha.
tinha. Não, aquela vaga não era sua, porque para ter a vaga você deveria ter uma nota acima daquele que teve uma nota eventualmente mais baixa, mas ganhou um bônus. Ou seja, para ter a vaga, quando você se inscreve no vestibular, é o seguinte, para ter a vaga você tem que ser melhor, porque você teve mais oportunidades. A ideia no caso dos egressos de escola pública, ainda é mais claro isso, mas não só. Mas no caso das universidades que, ao contrário da USP, o sistema da USP, para quem é de fora de São Paulo e não conhece, é um sistema de bônus sobre as notas da primeira e da segunda fase para o estudante que veio da escola pública e para o estudante que teve uma nota mínima e ele preenche alguns requisitos. Ele tem um bônus, uma porcentagem, um plus de pontos, mas ele continua ali num jogo, digamos, de provar uma competência que é bastante pesado, não é? Sim. Diferentemente do que a crítica feita, por exemplo, ao UNB, em que o estudante vai, depois da prova, ele vai, passa por uma banca, e essa banca diz é negro, não é negro, é negro, não é negro, e provoca uma série de distorções, como já foram conhecidos. Quer dizer, qual é o risco deste ou daquele sistema? Qual será o melhor para efetivamente manter o critério meritocrático da universidade e não criar o ressentimento racial? Eu entendo que, na verdade, a gente tem que resolver essa equação, que é a relação de mérito de todos, né, e de possibilidade. Então, trata-se de você reconhecer a existência da desigualdade. E eu não diria que a gente teria uma forma única de proceder, porque o Brasil é muito diverso e as nossas instituições também elas são diversas. Eu vejo com muito bons olhos essas experiências que são múltiplas, né, da UNB, da UERJ, da Federal da Bahia, da Federal do Rio Grande do Sul, de outras universidades, porque você tem uma cultura institucional que caracteriza essas universidades. Então, eu penso que o que tem de positivo nisso tudo, por isso que eu digo que eu espero que o voto amanhã seja favorável, é de que o país está reconhecendo essa história, ele está reconhecendo esse direito de todos, ele está reconhecendo que as desigualdades elas foram produzidas no movimento histórico e que nós podemos dar um passo adiante. Sem esperar que a escola fundamental, média, o ensino básico, enfim, faça a sua parte. Cada um tem que fazer, mas claro. eu vejo que esse reconhecimento geral, ele nos provoca enquanto instituições a fazermos a nossa parte. Será que daqui a um tempo, desculpe, isso pode parecer provocação, mas tendo já uma boa geração de negros formados por essas cotas, não deveria também haver uma cota de professores negros dentro das universidades? Podemos acabar evoluindo para isso? Essa é uma questão que está posta também. Ela já está posta. Ela já se faz presente não só na Universidade de São Paulo. As pessoas, por exemplo, no caso do direito, alguém poderia imaginar, eu poderia ter a ação afirmativa nos concursos para o Ministério Público, para a magistratura, etc. Eventualmente, se as pessoas têm uma boa formação na universidade, eu poderia dizer, olha, eu não preciso dessa ação afirmativa num segundo nível se eu tive no primeiro. Então, assim, se eu incluir o egresso da escola pública, o negro, numa boa universidade, ele pode ter uma boa formação e ele sai dali com igualdade de condições para disputar as carreiras. Mas não existe uma resposta única para isso. Isso vai depender da experiência. Essa é uma experiência muito recente para saber, daqui, eventualmente, a 15 anos, nós poderemos ver quantos juízes negros eu vou ter daqui a 15 anos, quanto eu tinha há 15 anos atrás, ou promotores, etc. Com relação à pergunta sobre é melhor dar pontos, é melhor reservar vagas, também não há uma resposta, porque isso depende de quantos pontos eu dou, depende de quantas vagas eu reservo. Então, se eu reservo 5% das vagas, isso é menos drástico do que dar ponto, sei lá, que... Claro, metade. Que vai fazer com que todo mundo passe aqueles que não recebam pontos. E vice-versa. Eu acho que é possível, dependendo de cada contexto, encontrar um balanço adequado. Em tese, a ideia de dar pontos é aquela que mais intuitivamente preserva a ideia do mérito. Mas a questão também é discutir o que significa mérito, o quanto o vestibular consegue, de fato, aferir o mérito de uma pessoa que teve uma educação
por uma omissão estatal, o Estado se omite no ensino fundamental e no ensino médio, ele tem ali uma desvantagem causada pelo Estado, o quanto eu posso medir o mérito simplesmente aplicando uma prova. Então, as coisas são um pouco mais complexas. A ideia de mérito analisada por uma prova não é assim tão simples. Então, eventualmente, algumas experiências terão que ser mais radicais, mas no médio prazo, talvez quanto menos radical, melhor é a ideia de que isso vá se equilibrando ao longo dos próximos anos. E nós temos experiências bem-sucedidas em vários países, não é? Os Estados Unidos é um deles. Não é? Então, hoje você... Que também vem desconstruindo um pouquinho agora o seu... Isso. Uma outra situação que eu acho muito interessante é a da Argentina. A Universidade de Buenos Aires, que é uma universidade pública, todo estudante que termina o ensino médio, ele entra na universidade. Sim. Não tem nem cursinho preparatório, o que é uma maravilha, nem Enem. Nem vestibular, nem vestibular de nenhuma espécie. Todo estudante tem uma vaga, né? E aí você vai perguntar, bom, então vamos pensar aqui como cabe todo mundo e eles ficam. Não importa o que os argentinos dizem, e é uma experiência histórica deles, eles defendem isso muito fortemente naquela república, né? É que não importa se o estudante termina ou não, o fato dele estar cursando, ele já tem um plus de formação, um plus cultural, um plus de vida, que é isso que é o importante. Agora, né? aqui na Alguns USP... seguirão até o final, mas não precisa. Eu sonho com isso, viu? Mas eu acho que todos nós. Que não precisasse haver nenhum tipo de corte desse tipo, né? Nem público, nem racial, e nem nada. Não precisaria eu vi um dado aqui claro, que... Enfim, nós temos hoje mais ou menos 11 mil alunos na USP, dos quais menos de 2 mil são os que entraram pelo sistema de bônus. Eu pergunto, desses, quantos negros estão lá, ou pretos, segundo o critério do IBGE. O Supremo julga amanhã a questão pendente aí já há uns 6 anos das cotas sociais da universidade. Eu pergunto para a professora Selma, depois dessa experiência que tivemos aqui na Universidade de São Paulo, criando bônus para candidatos a vagas por terem cursado a escola pública, sem cotas raciais. Qual é o resultado para a população negra, ou para os pretos em particular, que são bem menos, segundo o IBGE, do que os brancos e pardos? Então, o que tem de concreto lá? O que tem de concreto é que, apesar de o número de inscritos negros no vestibular, no período de 2006 a 2009, houve um aumento do número de aprovados e ingressantes na universidade. Então, o programa conseguiu segurar uma queda, uma tendência de queda no número de inscritos e colocou para dentro um número maior do que se não tivesse existido o programa. Em termos de percentual, em 2006 eram 12%, 2009, 14%. De um total de 10.600 vagas neste último caso. Isso para a escola pública em geral? Não, para negros. Para negros. Porque para os de escola pública está ali em torno de 30%. 30%. O último ano, quando houve um aprimoramento no bônus, que foi ampliado, subiu para 30%. Inclusive para os cursos nobres. A engenharia, o direito da São Francisco, a medicina. Principalmente para os cursos chamados mais difíceis, né? De mais difícil acesso. Na medicina de São Paulo, por exemplo, houve um número de alunos vindos da escola pública dobrou de 2008 para 2009. Em compensação, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, houve inscrição menos abaixo do que o número de cotas que a medicina oferecia, né? Raciais. Mas veja, olhar só para esse dado é muito pouco, porque nós estamos falando do quê? Da existência de uma cultura de autoexclusão que está presente na sociedade, sobretudo nessa população negra, na população de baixa renda, na população que está na escola pública, que é que as grandes universidades não são para ela. E até
há coisas que você não imagina que acontece, de alunos ligarem para perguntar quanto que cobra para estudar na Universidade de São Paulo. Olha, não cobra, né? Então eu não tenho mais, infelizmente, tempo nenhum. Mas eu te pergunto, qual é o placar que você imagina que vai ser amanhã no STF? Eu não arriscaria um placar numérico, mas eu tenho certeza de que o STF vai declarar a constitucionalidade da ideia de ação afirmativa em geral e desses casos concretos também, não necessariamente de forma unânime, e às vezes o STF não declara assim, uma coisa binária, sim ou não, preto no branco, às vezes estabelece algumas condições, mas eu imagino que amanhã vai ser uma clara vitória das ações afirmativas nessas experiências e um sinal para frente de que a ideia de ação afirmativa pode ser constitucional e pode ser testada em várias outras universidades. Muito obrigada, professor Virgílio, professora Selma. Obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. O Entre Aspas volta quinta-feira. Até lá.